Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira edição da Conversação, uma roda de conversa da Casa Moveri. Meu nome é Fabrício Vieira, eu sou o fundador da Casa Moveri e a gente vai passar aqui esses próximos minutos com vocês. A pauta da nossa conversa hoje, ela é como é que a gente consegue trabalhar a luta antirracista e fazer dessa pauta antirracista uma pauta recorrente e transversal. E para a gente conversar sobre isso, eu estou aqui com o Almir José e com a Márcia Avelino, os nossos parceiros da Cipó Educação, que está com a gente aqui nessa conversação e devem seguir com a gente durante todas as edições. Sejam muito bem-vindos, Márcia e Almir. Muito obrigado, Fabrício. Olá a todos que estão aqui conosco nesse momento de conversa, nesse momento também de partilha. E é importante também discutir isso não só pelo momento que nós estamos socialmente. Então, é um convite para a gente estar escutando, para estar crescendo junto, porque esse tema não é só uma questão de pele, é uma questão de gente, de humanização. Então, o que a gente vai fazer aqui é percorrer um pouco o caminho com vocês e estar conversando aqui, trocando algumas ideias e talvez, em algum momento, chegando a esclarecimentos e transformações. Estou torcendo para isso, Almir. Obrigado. Márcia, se apresenta para a gente. Eu sou a Márcia Avelino. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e conhecer o Fabrício, a Casa Moveri. É um prazer imenso fazer parte dessa discussão, né, desse tema que é tão relevante para a gente hoje. Eu diria que é primordial, é fundamental para a democracia, e deixar aqui talvez alguma contribuição, né? A gente vem mais para aprender do que para tudo, mas espero que essa tarde seja bem agradável para nós, que a gente possa desenvolver aí o tema da melhor forma possível. Eu gostaria muito de contribuir com isso. Trabalho com o Almir na Cipó, que é uma atividade que eu estou iniciando agora e que estou muito feliz de estar aqui, podendo fazer esse primeiro trabalho com vocês. Muito legal. Vocês querem contar um pouquinho da Cipó para a gente, antes da gente engatar no papo? Legal. Gente, quando eu falo da Cipó Educação, muito mais do que o nome, ela é um projeto de sociedade. Cipó Educação é uma cooperativa de educadores que tem como proposta transformar a educação por meio das nossas práticas, apoiando projetos, apoiando escolas, apoiando prefeituras. Isto é, nós agimos dentro do campo da educação como um todo. É claro que a Cipó Educação, por ser uma cooperativa, ela não tem uma hierarquia fechada, que é um sistema horizontal, em que cada cooperado também é dono da cooperativa e todos que são donos da cooperativa trabalham em prol dela. Então, é uma visão de mundo baseada na cooperatividade, na solidariedade, porque nós somos um empreendimento de economia solidária. A Cipó Educação não é fechada em uma forma só de metodologia, mas ela conversa muito com a ideia freiriana de uma educação movente, de uma educação que está em andamento, de um processo orgânico em que cada um de nós tem que contribuir. A gente às vezes pensa que uma cooperativa de professores, pessoas são totalmente doutas, que ficam nos seus pedestais, mas não, a gente desce até o chão da escola, e da onde a gente provém, para proporcionar uma educação mais significativa. Então, ela nasce de um sonho, né, da nossa presidente atual, da Alciele Santos, né, nasce desse Incrível, processo, de um convite maravilhosa, talvez um dos nomes que estão aí se levantando na área da educação no Brasil, por sua pesquisa, pela relevância também, né? Hoje ela também está sendo homenageada nesse processo durante essas semanas como uma cidadã santista, não só por causa de ser uma representatividade da mulher preta em um alto posto, vamos dizer assim, em destaque na sociedade, mas por todo o seu trabalho na área da educação. E aí esse convite maravilhoso a cada cooperado da Cipó. E aí cada cooperado da Cipó, ele é peça-chave. Quando eu falo peça, no sentido não de instrumental, mas ele é parte integral da cooperativa. Sem as pessoas não existe cooperativa. Ela não é uma empresa, vamos dizer assim,
como de praxe, nós encontramos que ela pode existir sem o indivíduo. Na cooperativa, os indivíduos são a cooperativa. Muito né? legal. E ela é um convite a repensar, né, nossos passos. Muito E está legal. aqui com a gente a Márcia Avelino, que ela falou com essa modéstia toda, mas é uma pessoa de incrível importância nesse caminho já conosco da Cipó. É uma cooperada extraordinária. Eu fico Obrigada. muito feliz. Fala aí, Márcia. Então, como eu disse, estou chegando na Cipó, né? A primeira coisa que eu percebi, né? Acho que é até relevante falar um pouco aqui da minha experiência, porque, de alguma forma, quando a gente trata das questões de desigualdade no mundo, a gente está falando também das relações de poder. E eu sou uma pessoa que trabalhei desde muito novinha, né? Eu entrei para o mundo do trabalho muito jovem e trabalhei a vida inteira em empresas como CLT, às vezes não, mas na maioria das vezes como CLT. Hoje eu também tenho um cargo como funcionária pública, mas as relações são muito diferentes de trabalhar numa cooperativa. Então, eu estou chegando agora, estou há poucos meses com a Cipó, mas já percebo e já estou encantada com essa coisa de a gente poder ter outros tipos de relação, outras relações que vão para além dessa coisa de somente ganhar dinheiro. É também isso, mas a gente ganha muito mais parcerias que a gente estabelece. Muito legal, Márcia. Eu fico muito feliz com essa parceria da Cipó com a Casa Móvel e para a gente é uma honra. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu trouxe aqui alguns dados para a gente focar o nosso diálogo muito no lugar do racismo que existe dentro das instituições, né, das empresas. A gente sabe que o racismo ele é estrutural e institucional. Tem uma pesquisa com dados do Instituto Ethos. Essa pesquisa ela foi trazida, eu vou citar duas, na verdade. Uma lá de 2017. Quem trouxe esses dados à época foi a Ângela Guimarães, uma mulher negra, socióloga, gestora pública, professora da Rede Pública Estadual de Educação da Bahia e presidenta nacional da UNEGRO. Ela, em agosto de 2017, participou de um seminário sobre LGBTfobia e racismo no mundo do trabalho e trouxe um dado que dizia o seguinte: apenas 4% das 500 maiores empresas brasileiras contam com negros no corpo de direção executivo e menos de 1% contaria com mulheres negras na direção executiva. Em contrapartida, essa mesma pesquisa do Instituto Ethos trazia que 56% de aprendizes e estagiários nessas empresas são negros e que, segundo a Ângela, aqueles dados eles não se alteravam desde 2010. Então, a fonte aqui é da agência Câmara de Notícias, da Câmara dos Deputados, e aí, graças a Márcia, a gente tem um dado mais novo que ela indicou do IBGE para a gente, porque Márcia, além de tudo, é uma pesquisadora, e Márcia trouxe para a gente que, quando a gente olha para o mercado de trabalho e para a distribuição de renda, e essa pesquisa de 2021 do IBGE, só para a gente deixar clara a atualidade dela, né? Ela diz o seguinte: para cargos gerenciais, 69% desses cargos são ocupados por pessoas brancas e somente 29,5% ocupados por pessoas pretas ou pardas. Quando a gente olha para aquela questão de pessoas abaixo da linha da pobreza, a gente tem duas perspectivas. Uma daquelas pessoas que ganham abaixo de 1,9 dólares por dia, e aí a gente está falando que pessoas brancas, só 5% estão nesse patamar, pessoas pretas e pardas, a gente tem 9% de pessoas pretas, 11,4% de pardas. Então, a gente está totalizando aí 20,4% de pessoas pretas e pardas que estão abaixo da linha da pobreza, recebendo 1,9 dólares por dia. Existe uma outra perspectiva também que fala de receber 5 dólares e 50 centavos por dia, e aí a gente tem uma distribuição igualmente assustadora, né? Ela fala que pessoas brancas representam 18,6% de pessoas aí dentro desse patamar. E quando a gente pensa em pessoas pretas, a gente está com um número de 34,5% e pessoas pardas 38,4%. Se a gente soma essas duas populações, pretas e pardas, a gente está dizendo que a gente tem um percentual de 72,9%, quase 73% de pessoas pretas e pardas recebendo 5 dólares e 50 centavos por dia de trabalho. Com essas informações, eu queria saber
Almir e Márcia, para vocês, o que esses dados representam? Por que a gente chegou nesse lugar no Brasil? Qual que é a visão de vocês em relação a esse cenário que o IBGE apresentou e o Instituto Ethos também lá em 2017? Márcia. Poderia talvez começar falando, chamando para a conversa, né? Porque não sou especialista, acho que a gente está aqui hoje mais para uma troca mesmo, para a gente levantar aqui assuntos relevantes para os próximos encontros e tudo, mas eu chamaria para a conversa já a gente poder pensar um pouco do racismo estrutural, porque me parece que é a partir daí de se instituir um racismo que é sistemático na nossa sociedade, que a gente poderia, assim, de certa forma, entre muitas aspas, talvez entender como que a gente pode se constituir dessa forma. 73% dos... 73, né, Fabrício? 72,9, 73, tá por aí. Isso. Das pessoas negras, né, que é a população de pretos e pardos, estarem nessa condição de pobreza, ao passo que, quando se olha para os 10% mais ricos, a gente tem uma outra situação, né? 72% são brancos. Então, me parece que é uma coisa assim muito óbvia, né? Olhar para esses dados e falar, tem alguma coisa errada. Claramente. Né? Tem alguma coisa errada. O Silvio de Almeida, por exemplo, quando ele escreve o racismo estrutural, ele vai falar justamente que existe um ganho, existe uma sistematização dessa forma de ser na sociedade que é justificada, talvez, pelo racismo que acontece nas instituições. E esse racismo estrutural, ele tem a ver com o quanto a nossa sociedade, a nossa forma econômica, a nossa forma política, a nossa forma jurídica de ser, ela sustenta e é sustentada por essa relação de racialidade, né? De hierarquização das pessoas. Então, a gente diminui uma pessoa, diz que ela é inferior de alguma forma, não dada. Essa não é uma informação, talvez, explícita. Quando a gente fala de informação explícita com relação ao racismo, a gente está falando do racismo mais individual, que é aquele que, às vezes, a gente acha que racismo é só isso. É você chamar alguém de macaco, daí por diante. Que, né, parece que, de alguma forma, é meio que reducionista. Então, quando ele traz para a gente que o racismo é sistemático, esse racismo estrutural, ele está dizendo que está para além disso, está nas formas como a gente organiza a sociedade. Então, como a gente está organizado juridicamente, politicamente, economicamente. Então, vejam que quando a gente pensa que existem relações de poder entre os trabalhadores e aqueles que têm os altos cargos dentro das empresas, ou que são donos de empresas, são diretores, a gente está falando aí de uma massa que sustenta um determinado ganho. Então, a gente está falando de relações de poder, né? Não tem como a gente não falar disso. Então, quando a gente fala de estrutural, a gente está falando dessa sustentação. E aí é que entra a questão institucional. Também é institucional, porque para que essa estrutura se mantenha, eu tenho que ter isso de alguma forma institucionalizado e às vezes até nas formas protocolares de ser de determinadas instituições, sejam elas públicas, privadas, enfim. E aí é nesse campo, né, nesses meandros da fazer institucional, é que a gente, de alguma forma, pode desnaturalizar o olhar, e é isso, é um esforço, né? A gente tem que fazer um esforço diário para desnaturalizar o olhar e enxergar manifestações de racismo. Isso não é uma coisa tranquila, nós fomos estruturados assim. País extremamente racista, né? O Brasil se diz um país que não é racista, tem um discurso de que nós somos super inclusivos, mas a gente vê no dia a dia que não é nada disso, né, Márcia e Almir? Exatamente. Quando a gente, às vezes, pensa que vai ver racismo apenas na sua forma individualizada, no perjúrio, aí a gente reduz. Então, acho que a proposta das nossas conversas, até pensando em ação, acho que vai nessa direção, né, da gente desnaturalizar isso que parece que está institucionalizado, ou seja, institucionalizado ao ponto da gente, às vezes, falar coisas e agir de forma racista, achando que é inocente, que não foi, olha, não foi por querer. Então, é uma luta diária. E que requer da gente, no mínimo, reconhecer que a gente pode estar sendo racista, Perfeito. mesmo sem ter percebido. E aí, eu queria, falando, né, desse racismo estrutural,
chamar atenção para um ponto que eu tenho visto ultimamente, que achei bem relevante. Tenho acompanhado alguns canais do YouTube, eu sempre acompanho algumas pessoas que falam sobre o assunto, e me deparei com uma discussão do tipo, alguém pratica racismo, e aí, ao se justificar, a pessoa, ao invés de pedir desculpas, ela diz, isso é fruto do racismo estrutural. Então, você meio que tira o que você fez e joga para o racismo estrutural, como se fosse uma entidade, a culpa. Então, por isso que estou chamando atenção para essa questão da gente desnaturalizar o nosso olhar. A gente olhar para o nosso local de trabalho, olhar para a escola, né? O meu local de trabalho é a escola. Olhar para a escola, identificar ali ações que são reconhecidas como racismo e que às vezes até a própria criança que está ali, uma criança negra, ela não percebe que aquilo que ela sentiu, aquilo que ela experimentou que não fez bem, que ela se sentiu acuada, se sentiu menosprezada, é uma situação de racismo. Então, desnaturalizar e trazer para ela essa possibilidade de leitura. Nossa, isso me lembrou algo muito interessante, que quando nós falamos de racismo estrutural, racismo de maneira geral no Brasil, ele é fruto de um processo histórico, ele é fruto de um processo de abolição feito de maneira leviana, porque o processo da abolição no Brasil não trouxe consigo liberação alguma do negro no Brasil. Pelo contrário, ela deixou um legado de discriminação racial que marca até hoje profundamente nosso processo de integração do negro no Brasil, na sociedade brasileira. A questão de apresentar ícones negros, de políticas afirmativas, ela é repudiada por uma parcela da população que não consegue verificar que as nossas relações, elas foram, desde o início, uma tática de exploração. Eu vou afirmar veementemente, estou aberto às discussões e as perguntas. Eu afirmo, como professor de filosofia, em estudos e em observação, posso afirmar com alguma certeza que o processo de abolição no Brasil ele foi uma tática de exploração econômica. Porque, exemplo, o George Ray Andrews, se não me engano essa pronúncia, 3 anos após a abolição da escravatura, aponta, a nós que os patrões usaram a tática de explorar as divisões raciais dentro da força de trabalho, por exemplo, dos negros recém-libertos e outros que já tinham uma posse naquele território de exploração de mão de obra, como houve em Santos. Pegaram na Companhia das Docas de Santos, por exemplo, contratando os negros libertos, desempregados, usando como fura-greve de quem? Das pessoas imigrantes que vinham da Europa, que estavam sendo exploradas, e para desmantelar a greve, usaram essa mão de obra que estava aí largada, porque não tinha projeto de libertação. Não existe projeto de libertação. Existe projeto de resistência, que vem das pessoas, mas não vem do governo. E, Almir, acho legal até a gente explicar para quem está acostumado só com aquela aula de história sobre a Princesa Isabel, naquele lugar de a Salvadora. Acho legal a gente contar aqui um pouco essa história de verdade, deixando claro o quanto, na verdade, essa população foi largada assim ao Deus dará, sem condições de nada. É tipo, vocês estão libertos, mas você não tem moradia, você não tem alimentação, você não tem nenhuma estrutura para você viver ou sobreviver. E aí, muitas dessas pessoas, inclusive, elas acabavam escolhendo continuar ali, embaixo das asas desses senhores. Ou até mesmo o deslocamento de populações para as áreas urbanas, que é o que houve em boa parte das periferias que nós encontramos no Brasil, foi um processo de imigração na busca da subsistência por ocupação de trabalho. Por exemplo, nós temos a localização de alguns quilombos aqui em Santos, o quilombo do Pai Felipe, o quilombo do Jabaquara. Estes quilombos se localizavam muito próximos à área portuária. Justamente dentro também essas áreas eram áreas de produção agrícola naquele momento e cuja a existência do quilombo era admitida diante de um trabalho, de uma troca. Só que essa troca é leviana. Exploram ainda a pobreza, exploram a miséria. Não tem uma política de, poxa, vamos trazer essa população. Então, a própria história do Brasil é a história da exploração. A história do negro do Brasil, ela passa da escravatura, da senzala, para os cortiços, para as favelas. A única diferença é que o chicote não está na mão de uma pessoa física, está na mão de um sistema. Mudou, né? A arma foi para outras entidades. Tá invisível.
Hoje, antes a gente poderia culpar a Casa Grande, eu poderia culpar o capataz, poderia culpar sei quem é. Hoje a gente não tem o ser, né, a entidade física, mas nós temos um sistema que nós, a todo momento, temos que fazer políticas afirmativas, porque há pessoas, há empresas que, de alguma maneira, por nascerem nesse contexto, têm em suas práticas uma normatização de uma atitude racista. Eu não vou dizer aqui, cair no juízo de valor, se são, mas que algumas ações, às vezes não é da empresa, mas daqueles que compõem as ações da empresa, acabam corroborando uma caracterização racista. Por que eu estou cheio de dedos para falar se é ou não racista? Porque o contexto entre ser racista e admitir que discrimina uma pessoa por ela pertencer a uma etnia distinta da minha é uma coisa. Eu praticar atitudes as quais eu não tenho total ciência porque eu não tenho isso naturalizado é um outro processo, que exige saber que eu estou num processo também de opressão e sair dele. E aí precisa de um processo de emancipatório. E é o que acontece. A gente não teve um processo emancipatório. A gente só trocou os grilhões. É um longo projeto que vem acontecendo desde projeto. então. E que eu acho que ele conecta um pouco a sua fala, né, Márcia? Assim, da questão do efeito dominó, que assim, de lá para cá, e aí o projeto de educação também, ele de forma nenhuma, ele privilegia a população negra e a população parda, isso vai virando efeito dominó, porque depois chega no mercado de trabalho também, essas pessoas, de alguma forma, elas são subempregadas, são colocadas em cargos menos importantes, pagas de uma forma menos justa também. Então, isso que o Almir está trazendo, acho que trouxe em termos mais teóricos, ele acabou exemplificando, né, e justificando a partir da história. Mas é isso. O que é ser sistemático? É isso. Quando a gente fala que o racismo ele é histórico, esse sistemático é justamente isso. Então, você tem uma população que veio dessa situação, que foi largada ao Deus dará, como se diz, e que se vira. E essas pessoas vão constituir a parcela mais pobre da população, pessoas que estão nos nichos. E, por sua vez, essas pessoas acabam sustentando outros projetos. Um projeto de enriquecimento ilícito, não vou dizer que é ilícito, ele é imoral, talvez, dependendo do ponto de vista que a gente olha, ele pode ser visto como imoral, porque ele está em cima do ganho, do subsalário de alguém. A exploração, né, Márcia? A exploração, né? Quem é a população que é explorada, que está na base da pirâmide e que acaba sustentando essa estrutura, esse sistema? É a população mais pobre, né? É a população que não tem acesso à educação. Por sua vez, a gente vai olhar para a educação, quando a gente olha para os dados estatísticos, quantos professores negros a gente tem na universidade? Quando a gente olha para o nosso processo de escolarização, a gente olha para trás e conta lá do ensino infantil até a faculdade, quantos professores negros nós tivemos? Que acesso essas pessoas têm? Porque existem mecanismos de sustentação e de manutenção dessa forma estrutural do racismo. Sim. Um deles é a meritocracia, é o discurso da meritocracia. Então, por que dentro... Pois é. Porque dentro da empresa a gente tem apenas 5% ou menos de 5% das pessoas nos cargos de poder, de alto escalão, cargos de maior prestígio, que são negras. Aí você vai justificar dizendo, porque essas pessoas se saem melhor. Por que dentro da universidade a gente tem tão poucos estudantes negros? É porque só esses passaram no vestibular, ao passo que a gente não olha para o outro lado. Falta se perguntar por que é que essas pessoas chegaram e as outras não chegaram? Quais foram as condições de chegar nesse lugar? E aí, se você, nessa instituição que é escolar, não quebra isso, essa população continua sendo, dentro desse sistema que se sustenta a partir da exploração, continua sendo aquela que é a explorada. Ela nunca vai ascender, tá certo? Então, é disso que a gente está falando quando a gente diz que o racismo ele é sistemático, ele é histórico e ele não é à toa. Ele não dá para a gente colocar o racismo no pacote de outras discriminações. O racismo é uma discriminação específica porque ela tem uma relação com o poder, é específico também. Eu tenho uma pergunta para vocês que me veio à mente, pensando um pouco nessa sua última fala, Márcia, especialmente, que assim, a impressão que eu tenho
tenho é que esse lugar sistemático do racismo, ele tende a se perpetuar enquanto as pessoas brancas não abrirem mão de seus privilégios, que são muitos. E a gente sabe que a possibilidade ou a probabilidade das pessoas brancas quererem abrir mão de seus privilégios é, assim, minúscula, para não dizer zero. Eu estou sendo generoso dizendo minúscula, mas eu acredito que seja muito próximo de zero esse lugar. Como é que a gente pode agir no nosso dia a dia para a gente, de alguma forma, fomentar esse lugar, essa luta antirracista, para que a gente consiga mudar esse cenário e conscientizar as pessoas brancas desse papel importante delas de abrirem lugar, de abrirem mão desses privilégios, para que também a gente consiga, de alguma forma, compensar pessoas negras e pardas por tantos, eu diria, séculos de injustiças? Olha, Fabrício, é uma pergunta bem interessante, bem problemática, porque ela nos levanta uma questão, para mim, que é bem lógica. Ao tentar fazer isso, como deixar a pessoa ter os privilégios históricos que lhe foram atribuídos e o qual ela não tem exatamente a certeza de quais são desses privilégios, porque aquilo ali é naturalizado, nasceu no contexto. Ela acha que é normal, é assim porque é assim. Porque isso vai exigir algo mais anterior e ulterior. Qual a disposição nossa como sociedade, como projeto de sociedade, em deixar todos os nossos privilégios? Eu, como homem, frente ao feminino, como que eu posso deixar a minha posição de homem, privilégio de ser homem na sociedade, que é misógina, também nesse processo, concomitantemente. Porque não dá para fazer uma coisa aqui agora e fazer outra coisa aqui. Esses processos vão ter que ocorrer simultaneamente e paulatinamente. Então, não dá para eu ter um discurso antirracista sendo misógino, machista. É leviano, é contraditório, é repetir a mesma história de exploração que me foi dada pelos sobreviventes da minha ancestralidade. São sobreviventes de um holocausto, de uma distopia que nós vivemos hoje, que é essa diferença étnica, diferença de gênero, que nós estamos ainda mergulhados, haja vista os números que estão aí da diferença salarial entre mulheres e homens, do fato da violência contra a mulher, da violência contra o trans, da violência, ou seja, nós estamos mergulhados num processo distópico que é preciso ser visto em todos os ângulos e trabalhar em todos os ângulos ao mesmo tempo. Porque eu vejo como um processo humano, um processo de a gente reconhecer, primeiro passo, que existe. O negacionismo é a porta de entrada para a ignorância e para qualquer forma de diálogo. Né? Dizer que não existe é uma tolice. Até mesmo, eu poderia dizer de um ponto, ele é quase um insulto à nossa inteligência, para quem vive as situações. É um insulto, porque ele nos diz gritantemente que a cada momento a gente é tratado de forma desigual. Nos casos de posturas racistas, que são constantemente retratadas, são viralizadas hoje nos meios sociais, nos meios de mídia, estão aí. Não é uma fantasia, não é uma loucura, não é porque a pessoa está vendo, não é a vítima. Sim. Estão acontecendo e acontecem. Diariamente, né? A gente tem o exemplo mais recente, essa história desse assassinato que aconteceu lá no Espírito Santo e que foi noticiado pelo Estadão. A gente conversou um pouco sobre isso antes dessa nossa conversa, do Estadão noticiar esse assassinato feito por uma pessoa branca com uma foto de uma pessoa negra segurando uma arma. Assim, acho que isso ilustra bem essa sua fala. E ainda, acho que a Márcia agora pode nos trazer algo muito pertinente, que é a questão do que foi calcado no Brasil, né, historicamente, foi uma questão de dividir a nós mesmos como população para melhor explorar a nossa debilidade social. Eu e a Márcia, nós estávamos conversando sobre a questão da cor, dos tons, e ela trouxe falas muito importantes, né, Márcia? Conta um pouco para a gente como que é esse processo que as pessoas às vezes passam desapercebidas. Pensando justamente nisso, Almir. Pensando aqui, para responder essa pergunta do Fabrício, talvez eu falasse sobre isso, mas antes de chegar lá, talvez eu diria que, assim, eu sou meio revolucionária, viu, Fabrício? Adoro. Diria que a gente precisa repensar o sistema. Precisamos repensar que sistema é esse, que assim, ele é uma rasteira na nossa humanidade. A gente se permite viver num sistema neoliberal em que a humanidade é o que menos conta. A gente pode enriquecer, ok, desde que, assim, a revelia, né?
Não importa a que custo a gente vai enriquecer. Então, eu acho que a gente precisaria primeiro repensar esse sistema, porque eu acho que é esse sistema que é daí que surge a questão dos racismos, né? A gente está falando aqui do racismo que existe no nosso país, né? Que indígenas foram exterminados praticamente, restaram poucos, e os negros sobreviveram inicialmente como um contingente de trabalho, continuam nesse lugar e parece que tudo é sistematizado para que isso continue desse jeito, tal e qual. Mas enquanto a gente não consegue repensar, isso é uma coisa de extrema complexidade, repensar o sistema, eu diria que a gente tem ainda algumas formas jurídicas assim de compensação, né? As políticas de reparação, as políticas de compensação, colocar as pessoas determinadas privilégio, não é nem privilégio, da oportunidade para que pessoas que não tiveram a mesma condição de competitividade, quando a gente pensa em cargos públicos ou quando a gente pensa no ingresso à universidade pública de qualidade, a gente tem essas políticas aí que, de alguma forma, tentam corrigir, assim, entre muitas aspas, gente, mas muitas aspas mesmo. Sim. A gente tem isso, mas a gente também tem a nossa condição de inteligência e de pessoa que está nesse mundo e que está vendo que a gente, enquanto pessoas de pele clara, tem um privilégio. Então, a gente também pode pensar sobre essa questão e, a partir daí, quando a gente entende qual é a questão, a gente consegue ver aonde a gente pode atuar para minimizar isso. Então, uma das coisas que me ajuda a entender essa questão do racismo é o colorismo, que era essa palavra que o Almir estava procurando. O colorismo, ele deixa muito claro, quando a gente vai estudar essa questão, que existe uma hierarquização de pessoas. Existe uma hierarquização de pessoas com relação à raça, em que as pessoas mais retintas estão num lugar de privilégio nenhum, né? São as pessoas que estão na base da pirâmide. Perfeito. E as pessoas, quanto mais elas têm características europeias, quanto menos características africanas, de afrodescendência as pessoas têm, elas estão num lugar menos privilegiado. Ao passo que, mesmo que a pessoa que tem a pele, que seja uma pessoa parda, que tem uma pele mais clara, mas que tem menos características de afrodescendência e mais características europeias, ela tem, como a gente conversava outro dia, ela tem uma passabilidade, né, maior. Esse termo é maravilhoso. E eu digo isso porque esse conceito, ele me ajudou a entender muita coisa. Sim. Então, talvez a gente parar a entender determinados conceitos como esse, nos ajuda a não se colocar no lugar do preto, porque a gente nunca vai estar nesse lugar de fala. É fato isso. Mesmo eu, que não me considero uma mulher branca, né, embora tenha a pele muito clara, mesmo eu jamais vou me colocar nesse lugar. Mas isso, conceito, entender determinados conceitos, como o racismo estrutural, o racismo institucional, o colorismo, passabilidade, determinados conceitos, né, a branquitude, nos ajuda a entender qual é o nosso lugar e o que a gente pode fazer do lugar onde a gente está, do lugar que a gente ocupa. Então, se eu sou uma pessoa que estou na escola e eu sei ali o meu lugar e eu sei que estou trabalhando com crianças da periferia, em sua maioria negra, preta ou parda, o mínimo que eu posso fazer é contribuir para que essas crianças tenham acesso à própria história delas, à própria constituição da identidade delas. Enfim, se eu estou numa empresa e eu sou a pessoa que pode pensar como é que a empresa pode se reestruturar com relação a cargos, né? Que tipo de protocolos eu tenho dentro dessa empresa. Que políticas de recrutamento e seleção, né? Que podem, de alguma forma, ajudar. Não só isso, mas para as pessoas que estão lá dentro. Eu trabalhei numa empresa muito grande durante muitos anos, e eu me lembro de uma vez que teve uma seleção para cargo interno, para ir para uma outra área, e eu fui na entrevista, a minha gerente na época me indicou, e eu lembro que o retorno que ela me deu é assim: olha, gostaram muito de você, foi ótima a entrevista, tudo, mas o seu cabelo precisa ser repensado. Então, uma empresa que isso faz 20 anos. Uma empresa que, na época, ela estava entre as 200 melhores empresas para trabalhar no Brasil. Então, naquela época, a gente não podia ir com o cabelo assim como o meu, né? Tinha que estar mais domado, alguma coisa do tipo. A gente não podia ir de tênis,
não podia fazer tranças afro, né? Uma coisa que, inclusive, agora meio virou uma modinha, tem toda uma discussão também sobre isso, mas enfim. Então, eu ouvi hoje, por exemplo, o relato de uma pessoa dizendo a mesma coisa para mim, uma pessoa negra que usa tranças, mas que quando trabalhava em na empresa privada, não podia fazer tranças. E isso coloca em xeque a empregabilidade dela. Então, eu acho que essas pequenas coisas, que são pequenas dentro da empresa, que é protocolo, mas que para as pessoas, né, para essa população negra, são coisas muito grandes, porque é uma questão de usurpação da sua, digamos assim, limitação da sua cultura, da sua forma de expressão religiosa, da Da sua forma de identidade, talvez, né, da sua Márcia? identidade, exatamente, porque quando a gente fala de, por exemplo, colonialismo, é exatamente isso. A gente foi descolonizado do ponto de vista histórico-político, mas continuamos colonizados, continuamos à mercê do colonizador e reproduzindo as práticas dele e a cultura dele de outras formas. E uma dessas formas, me foge agora a palavra, mas é isso, é a limitação das pessoas, da cultura negra na nossa sociedade, né? Então, a gente até conversava, né, falando sobre passabilidade, que uma pessoa, às vezes uma pessoa um tom de pele mais claro, que tem uma passabilidade maior no processo de recrutamento, por exemplo, ao manifestar uma certa predileção religiosa, uma escolha religiosa, uma prática religiosa, essa pessoa pode perder a sua passabilidade. A passabilidade dela cai, né? Viram camadas de preconceitos, né, Márcia? Exato, porque a gente não foi colonizado apenas nossos corpos, né? Mas também a nossa cultura, a cultura negra. Eu falei um pouquinho aí que eu não me coloco nesse lugar, porque eu estava até conversando com você da minha insegurança de falar sobre o tema, porque sou de uma família miscigenada, sou de uma família, meu pai é branco, com toda um ascendente europeu, né? E minha mãe não, minha mãe, uma mulher descendente de índio, de indígenas, de pessoas pretas, e o meu avô era essa pessoa que, da geração dele, ainda viu muita coisa com relação à escravização, né? Então, não é um tema tranquilo, não é um tema nada tranquilo. Então, eu diria, para responder a sua questão, assim, o que a gente pode fazer? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é olhar para a gente e ver que lugar a gente ocupa nessa sociedade, nessa hierarquização colorista, desse lugar, o que eu posso fazer, o que o outro não pode fazer e como que eu me posiciono. Eu acho que pelo menos a gente reconhecer que em algum momento do nosso dia a gente falou, olhou e pensou alguma coisa racista, já está um bom começo, né? Já é um bom começo, porque a gente faz isso todos os dias. Isso é estrutural. Isso não é uma justificativa para as nossas ações, mas é um ponto de partida. Então, do que eu estou falando? De desnaturalizar o olhar para essa questão. Basicamente isso, né? Acho que o Almir respondeu bem quando ele falou, acho que é voltar à humanização, a gente olhar para as pessoas como pessoas. E o que eu estou entendendo um pouco do que você está dizendo, Márcia, é a gente precisa parar de dar desculpa de que a gente não é racista, que é impossível não ser na sociedade em que a gente nasceu e cresceu e vive, e admitindo esse lugar, tentar entender se eu tenho atitudes que corroboram de alguma forma com esse racismo estrutural e sistemático, para então eu conseguir lutar contra ele, né? É um lugar de tomada de consciência que eu estou entendendo. Exatamente. Tem uma pesquisadora que eu gosto muito, eu descobri há pouco tempo, e eu comecei a ler as coisas dela, artigos. Ela tem um livro também que eu comprei recentemente, e ela tem muitos vídeos na internet, uma pessoa super acessível, que é a Lia Weiner. A Lia Weiner, ela fez uma pesquisa, se eu não me engano, é a pesquisa de doutorado dela, que é sobre a branquitude. Então, ela pergunta para as pessoas, ela se eu não me engano, assim, nos relatos dela, ela fala que vai
nos lugares mais inusitados. Ela não vai só fazer uma entrevista dizendo para você, olha, vou fazer uma entrevista com você, mas ela vai no ponto de ônibus, ela vai na feira, ela vai, né, em lugares assim e pergunta, o que é ser branco para você? E aí, quando essa pergunta é feita para nós, a gente tenta responder e assim, é um susto, porque possivelmente a gente nunca nem tenha precisado parar para pensar sobre isso. Porque nesse mito de que a gente vive assim, um mar de rosas miscigenado, nesse mito, as pessoas brancas nunca foram convocadas para pensar, porque é como se elas fossem neutras. Elas não têm cor. Quem tem cor? Quem tem cor é o negro, o preto e o pardo. Né? Então, quando as pessoas respondem essa questão, elas dizem: ser branco é ser privilegiado, é ocupar um lugar de privilégio, é você saber que você vai para uma entrevista e que você não vai ter problemas com o fato da sua pele. Você pode ter outro tipo de problema. Você gaguejou, trombou em alguma coisa ali, não respondeu bem, como eu estou fazendo aqui hoje, mais ou menos, mas Você tá não... ótima. Mas não é uma questão, de fato, da questão da pele. Inclusive, eu sou da época que algumas empresas pediam foto, né, no currículo. Nossa, E aí peguei. isso começou, criou uma... Eu não sei como está hoje, né, nunca mais precisei passar por isso, mas antigamente tinha essa questão, né, de mandar a foto. Por quê? Por que mandar a foto? Exato. Então, você percebe que é uma coisa, que, às vezes, para aquele RH é uma coisa assim, protocolar. Então, a gente faz isso para todo mundo. Para a pessoa negra, ela fica no lugar difícil ali, porque ela, na cabeça dela já vem, né? Ou por que eu tô pedindo uma foto minha? Será que a minha qualificação não é suficiente? Sim. Sabe o que me lembrou, Fabrício, Márcia? Aquela que vinha nos pedidos de currículo? Boa aparência. Nossa, gente. Isso. Olha, Além da foto, Gente, tinha a boa aparência. boa pois aparência. é. Defina boa aparência. A gente sabe. Isso, esse é uma entrelinha, gente. Isso está me lembrando muito o processo de branquização do centro de São Paulo. Me lembrou essa história. No livro A Chama Dona Querupita, Presença da Cultura Afro-Brasileira nas Celebrações da Igreja Nossa Senhora Querupita, da autora Rosângela Borges, traz exatamente essa questão para nós. Ela traz essa denúncia que a gente hoje entende bairro Bexiga, bairro Liberdade, como um bairro nipônico e um bairro italiano, de origem italiana, da Calábria, necessariamente. E, na verdade, na sua gênese, é um bairro preto. A chegada do negro no Bexiga muito antes, conta num livro que o negro é antigo lá do que o italiano, né? Mais antigo lá do que o italiano, e o italiano vem bem depois. O Bexiga, ele era um bairro negro na sua origem. Ele era, por causa desse nome, um bairro autenticamente negro, por causa também da forma como os negros se localizavam lá. Ali era um lugar que não era bem quisto. Então, aqueles negros não estavam bem de saúde, eram colocados lá. Bairro de Liberdade tem esse nome por causa da luta pela libertação, pela abolição. Então, são historicamente bairros pretos que foram tratados de maneira e sistematicamente como bairros que tinham que ser bem quistos, porque foram próximos ao centro de São Paulo, né, ali, o centro histórico, o centro comercial. E aí, para trazer esse tipo de olhar investimento, olhar econômico, foram afastando essa população, acabando com os cortiços que haviam ali, com os bairros, que havia uma reestruturação, uma remodelação de toda uma estrutura predial também. Essas questões, elas só corroboraram para uma divisão também geográfica. Nós temos N fronteiras sem muros na cidade de São Paulo que demarcam onde é o seu lugar. Infelizmente, Sim. a nossa geografia da desigualdade ela é muito nítida. Não deixa de ser um apartheid, né, Almir? É silencioso, É, né? Silencioso. sim. E a fixação desses negros libertos, esses negros escravos, nesses bairros localizados ao redor da cidade, era interessante da classe dominante. Por quê? Pretendia ali naquele momento, a população estava localizada, afastar essa população dali, população mesmo negra livre, afastá-los dali, com o âmbito de trazer essa ideia de forma de higienização da cidade, que foi o que aconteceu. Quando você vai nos anais da história, você encontra como um sistema de higienização Sim. da Onde os cidade. negros eram tidos como degenerados. É esse o termo que usavam O naquela época. cortiço foi tido como uma área de degradação, que tinha que ser extinto os cortiços, que ali para a saúde pública era um mal,
E aí, o que eu faço? Aproveito nesse momento, instituo uma forma de desculpa que é para a higienização, só que eu não mantenho aquela população ali. Eu expulso ela dali, né? Eu É tiro onde a elas casa são deles para e as jogo eles. periferias, né? Vão para as periferias. De novo, um segundo processo. Abolição, primeiro processo. Depois, esse processo no início do século XX, no centro de São Paulo. Uhum. O êxodo. Que tem muito a ver com a questão do racismo ambiental, né? Sim. Em quais locais da cidade os negros têm que morar? Pensando que os negros são a maioria da população pobre, 73%, aonde é que essa galera tem que ficar? E aí a gente vê que também aí tem uma hierarquização, né? Porque quanto mais para a periferia, mais condição você tem de ficar, né? Então, quanto pior remunerado você é, mais na periferia você está. Isso acaba, de alguma forma, também impactando na empregabilidade dessas pessoas por conta da distância do trabalho também. É uma série de coisas que a gente vai olhando e que elas vão formando, assim, camadas sobre camadas de injustiças e criando mais dificuldades para a população negra e parda. Exatamente. Gente, para a gente terminar, que a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa boa, e eu sei que a gente vai ter outras conversas, muitas, a gente vai aprofundar esse tema, a gente vai olhar por outras perspectivas também. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente tentar responder, assim, de uma maneira mais prática que a gente conseguir, que eu sei que é quase Beleza. impossível. Mas, assim, se vocês estivessem hoje na frente de um gerente de RH, de um diretor de uma grande corporação, e pudesse dar um conselho para essa pessoa combater o racismo dentro da corporação, que conselho seria esse? Bom, Fabrício, eu começaria com escute. Escute essas histórias. Veja o que essa pessoa pode contribuir para o crescimento da empresa, né? Olhar como pessoa. Então, a escuta seria a minha primeira orientação, com total atenção, porque justamente no final das contas, para qualquer empresa, a cor necessariamente ela não vai influenciar no desenvolvimento do trabalho do indivíduo. Ela não tem qualquer influência na ação, na psique, não há justificativa plausível, racional, para que eu dê mais credibilidade a um ao outro por causa da sua coloração da pele. Então, escuta bem quem é essa pessoa, o que ela tem que contribuir. Então, eu acho que a escuta seria o processo de descobrir de fato quais são as habilidades, quais são as competências que essa pessoa que está ali na minha frente, né, de bom grado, vem trazer para nós, para o nosso crescimento. Incrível, Almir. Márcia. Assim, o mais incrível, assim, acho que é porque a gente tem a mesma formação, né? Eu e o Almir, aliás, a gente se conheceu fazendo cursos de pós-graduação. Eu diria também, escute as pessoas. Mas acho que eu pensei numa justificativa diferente. Eu pensei em talvez escute as pessoas negras que não ficaram na sua empresa. O que elas teriam para te dizer? Quando uma pessoa ela não está mais na tua empresa, ela foi teu ex-funcionário, talvez faça uma roda de conversa com ela, um questionário, enfim, mas escute essa pessoa de alguma forma, para tentar entender como foi essa experiência dela na sua empresa e talvez com isso repensar determinados protocolos, determinadas pequenas ações que poderiam ser diferentes. Muito legal. Márcia, é um lugar de tentar entender o porquê que ela foi embora, né? Por que ela não quis ficar Por que ali. eu mandei você embora, né? É mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Você acha que tem os dois lugares? Só, assim, eu sei que eu tinha falado que ia fazer uma última pergunta, mas é que você acabou me provocando. Mas você acha que é o lugar só ser mandado embora, que a gente sabe que acontece muito? Você acha que também existe um lugar da pessoa não se sentir acolhida, valorizada também e ir embora Também. porque ela não está de acordo com as políticas que estão instauradas ali dentro? Sim, eu falei mais no sentido, acho que é nos dois sentidos, né, para as duas condições, mas pesei mais na questão de ser demitido, porque essa população nem sempre está na condição de escolher. Perfeito. Isso é fato, nem sempre está na condição de escolher. Então, às vezes, vai trabalhar odiando aquele patrão, aquele lugar, aquelas pessoas, né? Mas, enfim, é o que tem para hoje, a gente precisa sobreviver. Sim. E até mesmo, eu acho que um alerta é o lugar de silêncio dessas pessoas, de nós, falo como também homem preto. Historicamente, nós somos tratados e colocados no lugar de silêncio. Nós éramos proibidos de falar sobre tais coisas, porque isso era coisa da nossa cabeça. Não é a nossa coisa da nossa cabeça.
Por isso que eu falei da escuta. O que está te incomodando? Fale. Porque, de repente, a empresa não é perceptiva nas pequenas ações que aquela soma de posturas e de posturas da própria empresa, na forma de tratamento entre as pessoas, corrobora para a construção de um ambiente racial, racista, dividido. Não é explícito, é nas pequenas coisas somadas que cria-se um sentimento, que ele é contínuo. A cultura vira uma manutenção dessa cultura racista dentro da empresa, né? Uhum. Ok, De modo geral, turma. acho que a gente está falando assim, olhe para as pessoas, né? Olhe para as Sim. pessoas, de forma Olhe para genuína, empática, interessada, né? Isso, Sim, acho que sim. Muito bom. Muito bom, Márcia e Almir. Eu estou super feliz com o nosso papo. Quero agradecer vocês demais pelo tempo, pela disponibilidade, por todos os conhecimentos, pela generosidade de compartilhar com a gente tudo isso. Vai ser o primeiro de muitas conversas que a gente vai ter. Alciele, espero ver você na próxima, junto com a gente. A gente quer muito você aqui também nesse bate-papo bom que a gente está tendo. Vocês têm uma última palavra que vocês gostariam de dizer antes da gente finalizar? Tem uma última palavra. Eu gostaria de recitar Vamos lá. de José Craveirinha. Tambor está velho de gritar, ó velho Deus dos homens. Deixa-me ser tambor, corpo e alma só tambor gritando na noite quente dos trópicos. Uhul! Muito bom, Almir. Vou instituir isso agora para todo o final da nossa conversação. Márcia, você quer dizer alguma coisa? Quer deixar algum... Só agradecer, meu querido, agradecer você pelo convite, agradecer a própria Cipó por ter me colocado aqui, né, nesse bate-papo gostoso aqui à tarde, enfim, só agradecer, porque a gente falando, a gente organiza o pensamento, a gente fala, nossa, pensa em coisas que a gente não tinha pensado, né? E o quanto é gostoso essa troca. A gente dá sentido para aquilo que a gente estuda, né? E a gente fica só lendo, escrevendo, mas para quê, né? Tem que pôr para fora em alguma hora. E aí eu acho que você hoje me deu essa oportunidade bem gostosa. Então, muito obrigada. E eu que agradeço, Márcia. Inclusive, assim, para mim foi uma tarde muito boa, não só para conhecer mais vocês, né, o bate-papo, mas especialmente de aprendizado. Eu quero continuar essa jornada de aprendizado com vocês e, bom, a gente se vê numa próxima. A gente vai anunciar depois nas redes sociais quando que vai ser o próximo bate-papo. Ele deve acontecer, provavelmente, deve ser gravado em dezembro para entrar em janeiro. A gente se vê de novo por lá, tá bom? Beijo para quem está aqui com a gente até o final. Se você gostou, comenta aí nos comentários, dá like, compartilha aí essa conversa para ela chegar o mais longe possível, né? É assim que a gente consegue espalhar essa nossa vontade de expandir essa luta antirracista para furar as bolhas aí do nosso Brasil. Gente, muito obrigado. Um beijo para vocês e até a próxima. Até a próxima.